palavra do Senhor que está, prezado rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos, aqui está o trecho maravilhoso que é usado por a maioria, quase que todos os pastores pregam, é que o homem rouba a Deus, tomando como base esse trecho de Malaquias 3:8, dizendo que o homem é infiel, porque desde os dias de vossos pais, disse o Senhor, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Esta era a palavra do profeta naquela época, Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, dizendo ao povo daquela época em que deveriam eles não se tornarem ladrões de Deus. Tinha, portanto, de pagar o dízimo, devolver o dízimo, porque era uma regra, era um mandamento de Deus para todo homem que servia a Deus, principalmente da nação judaica, de Israel, porque nós observamos aqui que ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. E se o homem roubasse, com maldição, seria ele amaldiçoado, porque estaria roubando a Deus toda a nação. Não eram todas as nações, mas sim exclusivamente, detalhadamente, apontando para a nação de Israel. Então toda essa nação que não devolvesse o dízimo naquela época era uma nação amaldiçoada quando não devolvia. Até porque, segundo a história, saíram cerca de 600 mil homens, atravessaram o Mar Vermelho com a direção do nosso irmão Moisés, e é claro, pela mão poderosa de nosso Deus, que ia ele levando aquele povo à terra prometida, a terra onde na promessa dizia que manava leite e mel. Eles, saindo do Egito, com aquela perseguição toda do faraó, atravessaram o Mar Vermelho pela misericórdia de Deus, um grande milagre, um dos maiores milagres que a gente observa, porque o mar não é brincadeira, se fazer uma parede de um lado, outra de outro, e a pessoa atravessar de pé enxuto. Então atravessaram, e eu creio verdadeiramente, porque é a palavra de Deus, e Deus não mente. Todo homem seja mentiroso, e Deus verdadeiro está escrito na palavra de Deus. Então essa era uma dádiva de Deus, uma bênção do Senhor, uma alegria o homem contribuir com o seu dízimo para o trabalho daquele povo naquela época, porque haviam recebido terras para trabalhar. Porque quando chegaram lá, que foram divididas as 12 tribos, essas tribos, uma única que não era para ter serviço, eram os levitas, que eram eles os sacerdotes. Era esse o momento em que as pessoas tinham que contribuírem com seus dízimos. E se o homem não contribuísse com o dízimo, ele era amaldiçoado, até porque ele era obrigado pela lei, onde tinha sido colocado pelo grande legislador Moisés, o homem de Deus, que havia falado a palavra de Deus. Deus era com ele e abria as águas do Mar Vermelho. Era homem abençoado por Deus, e os homens tinham que temer, respeitar e cumprir com os mandamentos que ele colocava, dado por Deus. Se o homem não desse o dízimo, era um ladrão de Deus naquela época. Mas observando no passado dos tempos, o que vem vindo acontecendo é que as coisas mudaram. Hoje já nós não temos mais sacerdotes, não vivemos mais
sob o comando da tribo de Levi. Nós não estamos em Israel. O evangelho foi pregado, Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. Quando ele consuma toda a obra, ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Com isso, aconteceu que o evangelho se espalhou. Antes de subir aos céus, ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e, enfim, até os confins da terra. Todos os lugares. O evangelho de Cristo já não é mais a lei do Velho Testamento, porque Jesus mesmo consumou tudo isso dizendo: a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Lucas 16:16. Antigamente as pessoas eram justificadas pelo que fazia, pelo temor, pelo respeito e a obediência à lei de Moisés. Agora a lei e os profetas acabaram. Agora todo homem se esforça para cumprir com o que está escrito na palavra de Deus. O que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então nos tornamos agora discípulos de Cristo e não de Moisés. Nós não somos mais seguidores de Moisés, nós somos seguidores de Cristo, do Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Então, com isso, Jesus Cristo, ele colocou a disponibilidade daqueles que creem a fé. Como Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé que nós recebemos, ela é superior àqueles que viviam pela lei de Moisés. Porque quando eles viviam pela lei de Moisés, eles eram abençoados pelas suas obras. Eles faziam alguma coisa para Deus, Deus o retribuía com bênção. Ele diz aqui: por isso sois vós amaldiçoados, porque me roubais. Então o homem roubava a Deus, se ele não desse seu dízimo. Agora Jesus chega e diz da seguinte forma, Mateus capítulo 10, versículo 8. Aqui está escrito a expressão que vier dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da seguinte forma, prezado rádio ouvinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Já não é mais pela lei do dízimo, já não somos mais justificados pelo dízimo, porque nós não estamos seguindo Moisés. Agora com Cristo é tudo de graça. Há uma conclusão, um raciocínio bem claro: se nós seguimos Moisés, nós pagamos ou devolvemos o dízimo, mesmo fora da tribo de Levi. Mas ainda que alguém se considere da tribo de Levi porque paga o dízimo, ou porque é um cantor, porque tem pessoas que dizem: eu sou um levita porque sou cantor. Você não nasceu em Israel, você não é um levita, não é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. Você agora acredita em Cristo, mudou, as coisas mudaram. Agora nós temos que pagar o quê? Ao nosso Deus, com a nossa fé, com a nossa liberdade que nós temos, a nossa fidelidade, aleluia, é o amor ao próximo. Em primeiro lugar a Deus, depois ao próximo. Então se eu tenho amor ao próximo, como é que eu vou estar com a mão no bolso do próximo, dizendo que sou um levita, dizendo que sou um seguidor de Moisés? Quer dizer, eu me faço um mentiroso, um pregador de mentiras, eu me faço um falso profeta, um lobo vestido de ovelhas, para poder meter a mão no bolso de alguém, quando Jesus Cristo declara que é de graça. E outra, se nós estamos seguindo a Cristo, como nós agora podemos seguir duas pessoas? Se o próprio Cristo diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei o meu louvor a outros deuses, nem a minha glória a imagem de escultura. Isaías 42:8. Ele não aceita, ele é único, ele é exclusivo, ele é o nosso Deus. Não precisamos de um intermediador, a não ser o único mediador, que é Cristo, conforme nos disse Paulo a Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, está escrito. Então Jesus, ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Ele diz que é de graça. Então, se eu sigo a Cristo, eu tenho que estar seguindo os seus ensinamentos. Eu tenho que estar conforme os seus mandamentos. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então eu só posso ser amigo de Cristo, eu só posso ser um discípulo de Cristo, se eu seguir os seus ensinamentos.
deixando a avareza, deixando a maledicência, deixando a obscuridade nas trevas que vem para o coração do homem, temos que nos abraçar com a luz que é Cristo, essa luz imarcessível. Malaquias prega dizendo: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés. Malaquias 4:4. Quer dizer, ele fazendo essa cobrança, que o homem, se ele não desse o dízimo, ele era ladrão de Deus, e era uma lei de Moisés, não tinha nada a ver naquela época com outra coisa a não ser cumprir. O homem tinha que cumprir com o mandamento para que fosse abençoado. Mas com a regra que mudou, agora veio o nosso Cristo, aleluia, o nosso maior presente dos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, para morrer numa cruz e nos salvar. Então ele agora diz: é de graça. Mudou, a coisa agora mudou. E ainda o escritor aos Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Então a lei mudou. O Velho Testamento ficou para trás, ele foi abirrogado. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 está escrito que a lei, o Velho Testamento, foi abirrogado pela sua inutilidade, pela sua fraqueza, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19, ele não tem mais efeito, até porque Jesus deixou bem claro que não se pode colocar remendo com um pano novo em pano velho, que vai se tornar a ruptura maior. Não adianta o homem querer colocar um obstáculo dizendo que segue Jesus e segue Malaquias e segue o próprio Moisés. Não há possibilidade. O Senhor é único, é Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Se você segue a Cristo como nós seguimos, glória a Deus, devemos honrar o Senhor, devemos respeitar, devemos amar ao Senhor Jesus, glória a Deus, recebendo em nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, como é seu também, temos que obedecê-lo, temos que honrar. Temos que aceitar os seus mandamentos. E o mandamento dele é: de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Ele não manda cobrar nada, em absolutamente nada. A única coisa que nós temos ainda que prevalece é que no capítulo 8 de Lucas, desde o versículo 1 ao versículo 3, está escrito que aquelas mulheres que Jesus Cristo havia curado, Jesus Cristo havia libertado, aquelas pessoas que eram cheias de demônio, tantas outras coisas, Jesus havia libertado. Agora essas pessoas, com alegria, contribuíam com suas fazendas para a obra de Deus, ou seja, dava as suas ofertas. Jesus estava lá no culto também, observando as ofertas que as pessoas colocavam. Ele até elogiou aquela velhinha que colocou 2 moedinhas, porque havia dado tudo, era tudo que ela tinha. Não é que a pessoa vá contribuir só com moedinha para o trabalho de Deus. Você tem que dar o seu melhor para Deus, sua oferta para o trabalho de Deus, para pagar água, pagar luz, a manutenção da casa de Deus, ajudar os menos favorecidos, ajudar de uma forma ou de outra o povo de Deus. É isso, para que serve a oferta. Não é dízimo, porque dízimo é uma coisa da velha lei que foi abolido, porque foi colocado ali pelo servo de Deus, Moisés, para aquela regra antiga. Hoje nós vivemos uma regra nova, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que introduziu em nosso coração esse desejo de amar, de viver a sua palavra e honrar, respeitando e obedecendo o que está escrito para os dias de hoje. Nós não temos mais que contribuir com 10%. Por quê? Porque eu não estou mais seguindo a Moisés. Antigamente, como católico, eu seguia Francisco, eu seguia Maria, seguia tantos outros. Hoje não. Hoje eu sigo a Cristo, aleluia. Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, aleluia. Não há um outro, só Ele. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, observe, eu não estou aqui fazendo apelo, não. Eu não estou aqui querendo nada seu. Eu estou aqui colocando o que está escrito, que precisa, portanto, você enxergar, você ouvir, tirar essa capa que está dos seus olhos, conforme 2 Coríntios 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vejam e não compreendam, ouvindo e não entendam, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, e venha assim o tempo do refrigério pela palavra do Senhor. O inimigo cegou as pessoas. Você já imaginou uma pessoa que lê a palavra, o padre lê a Bíblia, vai falar de Francisco, vai falar de Maria, de Antônio? A mesma coisa o inimigo fez com muitos crentes hoje, lamentavelmente, com aqueles filhos de Deus. Ele cegou, ele lê a palavra, ele vê aqui Jesus dizendo, ele observa que Jesus quer de graça, mas ele vai dizer: não, eu tenho que seguir Malaquias. A mesma coisa, o inimigo é perigoso, ele cega. E Jesus disse: é de graça. Mas o pastor disse,
pastor com X, pastor, diz que tem que ser pago o dízimo. Aí você tem que ser aquela pessoa obediente ao pastor, e o pastor com X está lá roubando a você, tirando os 10% em nome de um Deus vivo e maravilhoso, usando o nome de Deus em vão. Aí peca ele e peca você. Nós não temos que pagar nada. Mateus capítulo 10, versículo 8. Leia aí na palavra. Se você tem uma Bíblia, observe o que Jesus diz. O apóstolo Paulo chegou até o ponto de dizer: aquele homem que não trabalha é bom que não coma também. Quantos que estão aí dentro de uma congregação com a gravata no pescoço, a Bíblia na mão, um paletó, pulando de um lado e outro, dizendo que eles são homens de Deus, são verdadeiros, simplesmente para enganar as pessoas, para tirar proveito e se darem bem, comprando carrões luxuosos, comprando mansões e vivendo bem, achando que está tudo muito bem, quando em breve todos eles estarão no inferno, porque roubaram os próprios irmãos em o nome de nosso Deus. Isso é triste e é lamentável. Então nós estamos aqui em o nome de nosso Deus verdadeiro, falando essa verdade. Observe o que nós falamos, tudo dentro da palavra de Deus para o dia de hoje. Se o evangelho é o poder de Deus e salvação, nós não temos mais que crer e estar buscando refúgio em Moisés, em Malaquias, em um profeta que já passou, conforme Lucas 16:16. Nós temos que estar seguindo os passos de Jesus, até porque de todos os profetas que existem, ele é o profeta de todos os profetas, Jesus Cristo, dizendo ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há um outro que possa levar à presença do Pai. Você pode dar tudo que você tem, você pode querer comprar sua salvação, você pode querer comprar pagando 10%, mas você não vai para o céu se não seguir Jesus Cristo, porque não há profeta, não há pastor, não há sacerdote, não há missionário, presbítero, diácono, auxiliar, que seja lá quem for, que possa lhe levar para o céu. Só Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele disse: é de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Então temos que seguir os passos do Senhor, meu prezado rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta. Em o nome de Jesus eu estou lhe dizendo: venha aos braços do Senhor. Todo aquele que confessa o Senhor, como disse Paulo, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. E a Bíblia deixa bem claro, a Escritura diz no versículo 11: todo aquele que nele crê não será confundido. Não se confunda, meu irmão, crendo em Jesus e Malaquias, em Jesus e Maria, como a Igreja Católica, em Jesus e Benedito. Não, é Jesus, uma única vez que você aceitou Jesus, é só Jesus. Como tem aquele hino que diz: em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho harmonia. Nós temos que viver em Cristo. Não é em Cristo, em Maria, em Cristo e Malaquias, não, Cristo e Moisés, é só Jesus. Mas aí estão os homens levando essa palavra enganosa. Homens que estão pregando, a pessoa tem que ser fiel, devolvendo o seu dízimo, porque assim ele é fiel a Deus. É assim, você chega na igreja, aceita Cristo, a mensagem foi o seu coração, Deus ali tocou, porque Deus é misericordioso, você acertou, você ganhou agora a vida eterna. Porque está escrito na palavra, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18, que tudo que a igreja do Senhor liga aqui na terra é ligado no céu. Então você acertou com a porta do céu, aleluia. A porta é estreita, só que daqui a um mês você chega. Aí o lobo que está vestido de ovelha e o dízimo. O dízimo, pastor, é no final do mês quando eu receber. Pois pague o dízimo, porque se você não pagar o dízimo, você é o infiel. E a palavra de Deus diz que nem o infiel verá o reino de Deus. A pessoa não compreende a Bíblia. Pessoas que não estudam a Bíblia. E o pior é que às vezes querem discutir Bíblia sem ler a Bíblia. Como é que eu vou discutir uma coisa sem eu saber? E aí ele não entende, paga 10% para o pastor coloca o braço no pescoço, é o amigão. Esse é o verdadeiro irmão. Esse aqui é um homem fiel. Esse vai morar no céu, porque deu 10%. Quando na verdade já encaminhou ele para o inferno. Isso é lamentável. Nada de céu. O céu ninguém compra com dinheiro. O céu não é comprado com 10% de ninguém. O céu foi comprado com o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. O céu foi comprado, foi conquistado pelo sofrimento de nosso Senhor, para nos salvar. Nós ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou ao ponto de se entregar para nos remir. Então, meu irmão,
Esta é a verdadeira mensagem. Jesus Cristo quer que você contribua com a sua oferta para o trabalho de Deus, porque está escrito, o apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7 em diante, dizendo que cada um contribua segundo propõe no coração, não por necessidade, com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria, sabendo que quanto mais você contribui, a lei da sementeira, mais o Senhor também vai lhe abençoar, não que Deus esteja vendendo bênção, mas é porque ele está vendo a sua dedicação, o seu coração voltado para o trabalho de Deus, ajudando os menos favorecidos, ajudando o trabalho, porque quando você paga a luz da sua congregação, você paga também a água e ajuda o menos favorecido, você está fazendo o trabalho de Deus. E o pastor que vai trabalhar também, apesar que está escrito, Jesus disse que aquele que prega o evangelho tem que viver do evangelho, mas não é só viver como muitos ficam aí dentro de congregação, roubando os irmãos, não. Ele tem que ter um trabalho. O apóstolo Paulo diz, para que me era necessário, as minhas mãos me serviram. Ele trabalhou, ele fazia tendas, ele tinha um ofício, ele era um homem trabalhador. Ao exemplo de muitos que estão aí, esses vagabundos aí dizendo que estão pregando a palavra de Deus e não estão fazendo nada a não ser roubando os irmãos dentro da congregação, dizendo que são homens de Deus e tirando, metendo a mão no bolso dos irmãos, tirando o pão das crianças, tirando o remédio, tirando um lençol, tirando, quem sabe, um cobertor, alguma coisa, e esses pobrezinhos enganados, sem ler Bíblia, porque ele não conhece a palavra, e aí ficam naquela conversa do lobo. O lobo disse, agora eu tenho que obedecer. Então, meu irmão, em o nome de Jesus, nós vamos concluir com nossas palavras aqui e dizer a você, não atenda a palavra de lobo, não aceite conselho de lobo, aceite o que está escrito na palavra do Senhor. Ah, pastor, eu não sei ler, mas você tem 2 bons ouvidos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem e bem-aventurado também os que ouvem. Você não está ouvindo? Então acredite. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus. Lá em Bereia, quando ele pregava a palavra, os irmãos daquela igreja, daquela cidade, eles conferiam tudo que Paulo pregava, para ver se era assim. Em Atos capítulo 17, versículo 11. Tudo que eles faziam a leitura ali, eles iam conferir, porque aqueles irmãos não confiavam no que Paulo pregava se não conferisse. Faça a mesma coisa, meu irmão. Faça isso, seja um homem sábio, uma pessoa sábia. Não vá acreditar em conversa furada de lobo. Acredite na palavra do mestre dos mestres, Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é apenas dizer, mas tudo que é porque é bíblico. Tem aquela palavra, todo mundo diz, isso aqui é porque é bíblico. Sim, não é por isso não. Não é porque é bíblico não. Porque se fosse para essa palavra ser bíblico, até o Satanás é bíblico. Porque está dentro da Bíblia. A palavra Satanás, demônios também está dentro da Bíblia, explicando, detalhando o nome. Não é que eles estejam atuando, mas eles estão lá contidos, as suas palavras. Tudo que está na Bíblia é bíblico. Sim, porque está na Bíblia, mas não é isso. O que nós temos que ver é o tempo que foi escrito, para quem foi dirigido, se está valendo, se nós estamos seguindo a Cristo ou Moisés, ou não estamos seguindo a outro, Malaquias, quem sabe. Então siga os passos de Jesus, tá bom, meu irmão? Aceite a palavra de Deus como ela é para os dias de hoje. Quantas pessoas que estão presas não podem dormir, preocupado, porque fez um negócio e aquele dinheiro ele usou naquilo ali e não deu ao seu dízimo. Aí alguma coisa deu errado e diz, porque eu não paguei o dízimo. Oh, meu Deus do céu, não paguei o dízimo. Agora Deus vai me chicotear por isso. Sangue de Jesus, pelo amor de Deus, irmão. Meu amigo, você agora é liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, é tudo de graça. E acabou. Vá-se para lá quem quiser mentir, conversar furado, não é mais Bíblia que eles estão pregando. Eles estão pregando hoje aberrações, coisas, uma teologia que eles criaram como deuses das suas igrejas. Mas nós estamos aqui falando da teologia verdadeira de um Deus que fez os céus e a terra, que ama a mim e ama a você e a todos aqueles que nele crê, tá bom? Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, aqueles que nos ouvem, Senhor, fazer de cada um de nós uma pessoa livre, Senhor. O Senhor disse, pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Senhor, que essa liberdade, ó Deus, esteja em nossos corações, que a gente não sinta, meu Pai querido, medo e nenhum agravo, por isso, por pregar a tua palavra e viver o teu evangelho, mas todos sejam libertos para a honra e a glória do teu nome. Te peço e agradeço em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém.